Oi pessoal, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês um passo a passo para a escrita de uma introdução da redação, e essa introdução vai fazer uso de obras artísticas como livros, séries, filmes e músicas. Se você gostar da aula, não esquece de seguir o canal. Vamos nessa! Então vamos iniciar a aula de redação. Essa é uma aula totalmente focada para que vocês entendam como se dá o esquema de construção da introdução, tá? Importante frisar que essa introdução que eu vou explicar para vocês agora e vou fornecer o modelo é uma introdução que faz uso de obras artísticas, tá? Então eu estou falando aqui de filmes, de séries, de livros, de música. Outras introduções podem fazer uso de outros elementos para abrir ali o texto. Você pode usar ali um dado estatístico, pode usar uma alusão histórica, pode usar uma definição ou uma citação direta ou indireta. Não é o nosso caso, vamos trabalhar com uma introdução que faz uso de obras artísticas. A fórmula desse esquema é a seguinte: você coloca a natureza da obra mais o nome da obra, lembrando que o nome da obra sempre precisa estar entre aspas, certo? Então, se for um filme, vai ser o filme e o nome do filme. Esse nome do filme precisa estar entre aspas. Se for uma música, a mesma coisa. Se for uma série, a mesma coisa, tá? Entre vírgulas, você vai colocar uma informação sobre essa obra, que vai fazer com que o leitor identifique melhor a obra caso ele não conheça. Não esqueçam que vocês escrevem redação para alguém que vocês não vão ter contato e esse corretor não conhece tudo que faz parte do repertório de vocês. E depois vem a terceira parte desse primeiro período, que é uma parte em que você resume ali qual a relação da obra com o tema que foi solicitado pela banca. Então eu coloquei um exemplo aqui, o exemplo número 1, ele vai fazer uso de uma obra artística, levando em consideração esses 3 passos que eu acabei de explicar para vocês. Então eu digo: o filme Coringa, e aí o Coringa fica entre aspas, protagonizado por Joaquim Fênix, discute como a saúde mental está relacionada com aspectos socioeconômicos. Esse primeiro período, esse primeiro momento, é a abertura do texto. Então eu trago a obra artística e mostro ali informações sobre ela, termino estabelecendo o link entre essa obra e o tema que foi pedido, caso a redação aqui seja sobre saúde mental, algo nesse sentido. Uma outra possibilidade de construção gramatical é: no filme Coringa, vírgula, protagonizado por Joaquim Fênix, vírgula, é elaborada uma discussão. E aí eu diria a mesma coisa que disse na primeira opção, mas levando em consideração essa mudança do o filme para no filme, certo? E aí eu trago uma terceira opção, tá? E aí fica a critério de vocês, uma terceira forma de montar esse primeiro período, que diz o seguinte: protagonizado por Joaquim Fênix, o filme Coringa discute, e aí como a saúde mental está relacionada e tudo mais. Então não existe vírgula entre o filme Coringa e discute. Algumas pessoas costumam colocar vírgula ali, mas não é para colocar, visto que eu não posso separar sujeito, que é o filme Coringa, do predicado que vem depois do discute aí, certo? E aí eu faço essa primeira frase, o primeiro período ali que abre a introdução. Depois eu tenho que apresentar o tema para quem está lendo o meu texto. Não tem aquele tema que a banca deu para você? Ele precisa ser apresentado na introdução. Você praticamente quase repete aquela frase temática nesse momento. Então olha a estrutura que eu estou dando para vocês. À luz do que a obra revela, é possível discutir problemas graves presentes nesse campo da saúde mental, como a normalização das patologias psicológicas em espaços de vulnerabilidade social. Eu estou levando em consideração que o tema desta redação é a normalização das patologias psicológicas em espaços de vulnerabilidade social. Então, esta frase temática, ela precisa aparecer nesse segundo momento da introdução. E essa estrutura que aparece para vocês aí de preto é uma estrutura padrão e você depois dela encaixa aí de vermelho a frase temática, tá? De forma que isso soe orgânico e bem encaixado, certo? Para terminar a introdução, eu preciso apresentar o meu projeto de texto. Eu preciso dizer para o meu leitor, para o corretor da redação, que eu tenho um plano. E esse plano vai focar no desenvolvimento de 2 teses. A primeira delas, nesse caso, é sobre o Estado, como o Estado influencia essa questão da saúde mental ali, e a ineficiência de leis, que é uma outra tese. Eu posso discutir que as leis que existem para cobrir, proteger
uma possível pessoa ali, uma possível paciente que tem alguma questão de saúde mental, elas não funcionam, essas leis, como deveriam. Olha a estrutura de preto que vocês podem usar. Diante disso, com o objetivo de entender esse entrave, cabe uma análise sobre o papel do Estado e a ineficiência de leis. Posso trocar aqui para outras teses, caso eu queira focar em outros aspectos. Então pode ser o papel da mídia e a ineficiência das leis, o papel da educação e da mídia. Então eu posso fazer esse jogo aqui, a depender do projeto que eu quero defender. Então eu estou deixando para vocês o parágrafo agora completo, juntando as três partes, a gente tem esse parágrafo de introdução prontinho. Tá? Então é só você frisar a tela aí, dar uma conferida em como se deu a união desses três blocos, e aí você tem uma introdução bem escrita, com a pontuação no lugar certo, com palavras em vocabulário típico do texto dissertativo, e aí a gente monta, de fato, uma produção que vai fazer com que o leitor e o corretor entenda que você escreve bem e que sua introdução já estabelece um convite interessante para o tema. Ok? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês a estrutura do desenvolvimento e, posteriormente, eu vou montando outros formatos de introdução para vocês aprenderem como utilizar outras referências, né, dados estatísticos, citações e tudo mais. Espero que tenham gostado, levem em consideração esse planejamento aí e vai dar tudo muito certo. Um abraço e até a próxima aula.